Todas as empresas necessitam de financiamento para poderem crescer. Em termos gerais, isso se deve ao fato de que o fluxo de capital proveniente das vendas é gasto nas operações e uma parte significativa do lucro vira dividendos e remunera os sócios. Mas para ampliar suas operações, as empresas podem utilizar duas fontes de financiamento, o capital próprio e o capital de terceiros. Se o aumento das operações repercutir no aumento marginal do resultado, isso gerará dividendos marginais e resultantes do aumento das operações. Já o capital de terceiros é remunerado com juros, e pagar juros significa incorrer em uma despesa que apenas é justificável se o investimento possuir a capacidade de gerar mais recursos do que as obrigações assumidas. Nessa aula, vamos conhecer um modelo que identifica o custo do capital, ou seja, revela a taxa mínima de retorno que uma empresa deve proporcionar aos seus credores ou aos seus sócios e que justifique o investimento realizado. Então, nossa missão é, primeiro, entender as diferenças entre financiamento por capital de terceiros e capital próprio. E, segundo, entender o conceito de custo médio ponderado do capital. Vamos lá? As pessoas podem se perguntar, por que as empresas precisam de financiamento? Será que as vendas não são suficientes para produzir montantes que permitam o alto investimento? Quer dizer, investir em si mesma? A resposta é nem sempre. As operações que culminam nas vendas produzem resultados suficientes para seu próprio financiamento. Já vimos esses valores no ativo circulante, lembra? O capital circulante é suficiente para pagar as despesas de curto prazo e os investimentos extrapolam o curto prazo, abrangendo o longo prazo. E as vendas não remuneram o suficiente para pagar dívidas de curto prazo e ainda por cima os investimentos. Quando a gente fala de investimentos no âmbito empresarial, nós estamos falando de construir uma nova fábrica, comprar um navio, comprar aeronaves. O investimento é algo muito vultoso, muito significativo, que extrapola o ativo circulante e vai ser armazenado lá no ativo não circulante, mais especificamente no imobilizado. Uma empresa pode considerar duas fontes de capital para financiamento. A primeira é quando ocorrem transferências que aumentam o patrimônio líquido. Essas transferências, que normalmente se originam das pessoas físicas dos sócios, vão diretamente para a pessoa jurídica da empresa e representam aumento de capital. Se a empresa for uma SA, esse movimento é possível pela emissão e venda de novas ações. Se a SA for de capital aberto, essas novas ações serão disponibilizadas para venda na Bolsa de Valores. O patrimônio líquido também é reconhecido como capital próprio, exatamente porque é formado pelas transferências financeiras das pessoas físicas dos sócios para a pessoa jurídica da empresa. Mas existe outra maneira de obter recursos de financiamento. Obter recursos financeiros em agentes intermediadores, como bancos. Esses valores entram por meio do passivo circulante quando é de curto prazo ou não circulante quando é de longo prazo. Esse recurso que entra, então, é denominado capital de terceiros. O nome é óbvio, né? Os agentes intermediadores são os terceiros, ou são as pessoas que não possuem ligação societária com a empresa. Veja, todas essas informações você obtém no balanço patrimonial, que é o relatório em que é possível comparar as proporções entre bens, direitos, que são os recebíveis, e as obrigações, que são as dívidas. Pois bem, o balanço patrimonial é isso mesmo, uma balança em que os ativos equivalem à soma dos passivos e do patrimônio líquido. E uma das análises fundamentais da estrutura de capital recai sobre a comparação dos montantes que a empresa recebe em transferência do capital próprio ou do capital de terceiros. Por meio de uma análise da estrutura do capital, é possível identificar o nível de comprometimento do capital empresarial, ou seja, comparando-se os volumes do capital próprio e do capital de terceiros, verifica-se qual dos dois é maior.
Isso é importante, sobretudo porque captar recursos de terceiros envolve risco. Veja só, se por um lado os recursos de terceiros permitem à empresa investir, por outro lado, qual é a hipótese desse investimento não retornar o que era previsto? Adicionalmente, quando a empresa opta por tomar crédito, ela se obriga a pagar o principal da dívida mais os juros. E nessa circunstância, nenhuma empresa minimamente administrada vai emprestar dinheiro sem ter utilizado um modelo para analisar as hipóteses de retorno do capital investido. Esse movimento de utilização de modelos de análise convertem a incerteza em risco. Ou seja, incerteza é a capacidade de ter uma visão, mesmo que parcial, do que vai acontecer no futuro. Agora, o risco é a incerteza submetida a um modelo de probabilidade em que se estima a expectativa de retorno. Mas em finanças, os sistemas são complexos. Quando eu digo complexo, não quero dizer complicado, e sim que são sistemas de causa e efeito retroalimentados, cujo padrão se modifica com o tempo. Ou seja, você pode fazer uma leitura do sistema hoje e achar que está tudo bem, dados os indicadores disponíveis, mas amanhã tudo pode se converter no caos, em razão de uma variável não admitida anteriormente por ter sido subestimada ou por não ter sido reconhecida. Olha esse exemplo. Nesse modelo de causa e efeito, esse primeiro nó que liga interesse do investidor à transação de compra pode ser lido assim: quanto maior o interesse do investidor, maior a transação de compra. Esse sinal de mais na ponta da seta representa diretamente proporcional, ou seja, o movimento da cauda da seta gera uma evolução no mesmo sentido na variável da ponta da seta, certo? Bom, continuando. Quanto mais interesse do investidor, mais transações de compra. Agora, quanto mais transações de compra, maior o preço da ação. E quanto maior o preço da ação, mais transações de compra. Veja, esse é um ciclo virtuoso de crescimento, né? Quem olha só isso apenas entende que o preço cresce e as vendas alavancam. Mas, em um determinado momento, a lógica se inverte. Quanto maior o preço da ação, menor o interesse do investidor. Veja, o sinal de menos na ponteira da seta representa uma relação inversamente proporcional. Quanto mais de um, menos de outro. Ou seja, quanto menos de outro, mais de um. Ninguém sabe quando vai cair o interesse do investidor, pois ninguém sabe também quando o preço vai atingir um padrão que faça com que o interesse decaia. Isso é uma incógnita ou incerteza, mas se nós utilizarmos gráficos com séries históricas do desempenho dos preços no mercado, talvez possamos entender quando os preços sobem e quando os preços baixam, definindo melhor o momento de comprar e o momento de vender, não é? O mercado é caótico e as previsões são improváveis, mas nós podemos analisar determinadas tendências pelos valores históricos e identificar um padrão de repetibilidade e, estatisticamente, avaliar quando elas voltarão a acontecer para algumas situações. Então, se não for possível calcular a probabilidade, teremos incerteza, mas se for, teremos risco. É importante salientar que o tempo faz com que o risco aumente. Isso é um padrão. O tempo longo aumenta a hipótese da ocorrência de eventos não esperados e é isso que aumenta a imprevisibilidade do retorno e, consequentemente, o risco aumenta. Em suma, maior tempo, maior risco. Esse comportamento é uma tendência, mas existem outras tendências. Por exemplo, podemos afirmar que os investidores possuem aversão a risco, mas essa aversão a risco baixa à medida em que a expectativa de obter lucro sobe. Então, é possível concluir que para alguns investidores mais conservadores, o risco é dispensável, pois eles se contentam com retornos baixos. Por outro lado, para investidores agressivos, o que importa é o retorno acima da média.
mesmo que o risco seja também acima da média. O que está por trás do retorno acima da média é esta lógica. Se tem menos gente investindo, o retorno é individual e maior. Por isso, papéis de alto risco pagam mais. Tá bom, mas voltando ao investimento e às maneiras de obtenção de recursos, se somarmos o passivo circulante ao passivo não circulante e ao patrimônio líquido, teremos o capital total, ou seja, todos os recursos envolvidos no financiamento do empreendimento, quer seja por sócios, quer seja por terceiros. No caso do capital de terceiros, se somarmos o passivo circulante ao não circulante, teremos o montante da dívida. A dívida para com terceiros é paga por meio de juros passivos e a missão de quem decide entre utilizar ou não o capital de terceiros para fazer financiamentos é medir o custo da dívida. O grande problema é tomar uma decisão, pois o custo do capital é objetivo, basta calcular os juros. Entretanto, a imprevisibilidade sobre o retorno do financiamento é subjetiva, quer dizer, a empresa empresta e é certeza que tem que pagar os juros, mas não é certeza que vai ter sucesso no investimento. Por outro lado, se a empresa opta por aumentar o capital próprio, obtendo recursos em transferência dos seus sócios, a empresa cresce no patrimônio líquido e reparte o risco com os sócios, pois, se o investimento der certo, os sócios recebem mais dividendos e, se der errado, os sócios não recebem nada. Entre emprestar dos bancos ou dos sócios, a decisão deve passar pela análise do endividamento geral. Esse indicador compara as proporções entre o capital próprio, que é o patrimônio líquido representado por P, a soma do passivo circulante e do passivo não circulante, respectivamente PC e PNC, que representam o capital de terceiros. Se o resultado dessa análise for maior que 1, significa que a dívida com terceiros é maior que o patrimônio líquido, ou seja, a empresa deve mais para terceiros do que pertence aos sócios, dado que a soma desses três elementos equivale ao capital total. Em outras palavras, a empresa está alavancada. Muito bem. Para que a gente seja capaz de decidir entre obter mais capital próprio ou mais capital de terceiros, é necessário saber qual é o custo de se obter esses capitais, certo? Primeiro, vamos entender como calcular a taxa de custo sobre o capital próprio. Por meio dessa expressão, é possível identificar a taxa do custo do capital próprio, que é representada por KE. Objetivamente, com essa expressão, nós somamos a taxa de rendimento de um ativo, que é um investimento muito seguro, mas que rende pouco, à taxa de rendimento de um ativo mais arriscado, mas que tem uma certa volatilidade dentro de um padrão normal. Vamos ver o que significam as partes da expressão. O RF é a taxa livre de risco ou uma taxa que um produto financeiro produz em condições de baixo risco. No caso, poderia ser um papel que paga Selic pré-fixada. Esse papel provavelmente paga pouco, comparativamente aos outros do mercado, mas a certeza de pagamento é que o torna atrativo. O segundo segmento descreve a diferença percentual entre uma taxa de um investimento em renda variável e de um papel livre de risco. As ações são um bom exemplo de investimento em renda variável. Esse tipo de investimento possui maior risco, logo tem uma taxa de rendimento maior. Essa parte da expressão, então, demonstra a amplitude entre os dois percentuais. A amplitude entre os dois percentuais é multiplicada por um coeficiente beta que determina o padrão de oscilação do investimento. Um beta positivo indica que o percentual oscila em uma direção diretamente proporcional ao indicador da Bolsa de Valores e um percentual negativo indica uma relação inversamente proporcional ao movimento da Bolsa. Em síntese, o beta revela se o papel oscila dentro de um padrão aceitável para análise, tudo bem? Por exemplo, nesse gráfico de dispersão, os sinais azuis representam os preços de uma ação em um período.
A linha vermelha é a tendência de variação. Dá para ver que a maioria dos preços se encontra oscilando entre +1 e -1, ou seja, dentro de um padrão julgado adequado para a análise. Além de mensurar o risco sobre o capital próprio, também é necessário avaliar o risco sobre o capital de terceiros. E essa expressão descreve esse esforço, em que KD representa a taxa de custo do capital de terceiros. Esse segmento aí é composto pela taxa livre de risco, que eu já apresentei para você na expressão anterior, adicionada do spread. Mas o que é que significa spread? Spread é uma taxa de atratividade do mercado para desenvolver um negócio. Em outras palavras, é o ganho esperado pelo investidor quando receber o dinheiro que emprestou. No nosso desenvolvimento, o spread é definido como o risco de não cobertura das despesas incorridas pela empresa, ou IC, que considera o resultado obtido nas operações, ou a razão entre a lucratividade, que é o EBIT, e as despesas totais da empresa. EBIT é o acrônimo de Earnings Before Interest and Taxes e equivale ao lucro operacional da empresa, calculado na DRE. Na verdade, o IC não é o spread, mas a chave para identificar o spread. Ele revela o risco que deriva da capacidade de cobertura de despesas pela empresa e serve para encontrar em uma tabela de risco utilizada pelas financeiras para identificar percentuais de spread. Em resumo, ele é uma medida para identificar o spread. Por fim, é necessário retirar do cálculo o imposto de renda. Por isso, o resultado anterior é multiplicado por 1 menos IR, em que se exclui da taxa do KD o percentual do imposto de renda da pessoa jurídica. Utilizando os resultados das duas expressões anteriores, é possível construir um indicador em que ambas as taxas incidem sobre as frações de capital e retornam o custo sobre o capital total investido. Essa estratégia é o WACC, ou Weighted Average Capital Cost, ou custo médio ponderado do capital. Essa é a expressão do WACC. Aí estão os dois indicadores que nós construímos, o KE, que define a taxa do custo do capital próprio, e o KD, que define a taxa do custo do capital de terceiros. A taxa do custo do capital próprio multiplica uma outra taxa que se obtém pela razão entre o capital próprio e a soma do capital de terceiros, D, que nada mais é do que o passivo circulante e o passivo não circulante, adicionado do patrimônio líquido. Essa primeira parte da expressão apura qual o percentual do capital próprio sobre o capital total. Depois, multiplica esse resultado pelo percentual de custo. Agora vem a segunda parte, em que se calcula a razão entre o capital de terceiros, D, e o capital total, D mais E. Nessa parte, a gente descobre qual o percentual do capital de terceiros sobre o capital total, para depois multiplicar pelo percentual de custo. Por fim, somam-se os dois percentuais ponderados, que resulta na taxa do custo ponderado dos capitais próprio e de terceiros. O WACC permite verificar se o retorno que a empresa está tendo sobre o investimento que faz em operações é inferior ou superior ao capital emprestado. Em suma, o WACC revela se um projeto é lucrativo o suficiente para pagar os juros sobre a dívida contraída para financiá-lo e também para gerar uma taxa de retorno superior à esperada sobre o patrimônio investido. Beleza, essa é a parte teórica da análise de custo de capital. Temos duas oficinas que estão aparecendo na tela e que têm como objetivo explorar um exemplo numérico e explicar passo a passo o cálculo. Eu vou deixar também em cada uma das oficinas a planilha utilizada para o desenvolvimento, tudo bem? Mas o que você precisa ter entendido com a minha explanação é: como vimos, as empresas dependem de financiamento para crescer e elas escolhem obtê-lo em fontes externas ou internas. Além disso, cada fonte de financiamento está exposta a um determinado risco
e esse risco deve ser medido para que o processo de decisão indique qual é a melhor alternativa. Eu fico por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.